Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes e hoje daremos continuidade à nossa série sobre mediunidade e uso de drogas. E nessa terceira parte nós falaremos sobre uma verdade simples, porém incômoda, que é a seguinte: no fundo, todos nós utilizamos drogas. A questão é quais? Quando você pensa em droga, o que vem na sua cabeça? É a imagem de uma pessoa lá na Cracolândia? É um jovem fumando um baseado? Bom, se for, você está certo. Só que droga é muito mais do que isso. Quando eu estou com dor de cabeça e eu tomo dipirona, eu estou ingerindo uma droga. Mas quando eu estou tomando o meu cafezinho, eu também estou tomando uma droga. Quando chega aquele churrasco de fim de semana, nesse calorão de setembro, e eu vou tomar aquela cerveja geladinha, ela também é droga. As drogas estão na nossa sociedade, no nosso cotidiano, fazem parte inclusive das nossas casas, porém, socialmente, nós aprendemos a chamar de drogas algumas substâncias que são meio que expurgadas da sociedade, algumas com razão de ser e outras por puro preconceito e bobagem que se difundiu na mídia nos últimos anos através da chamada guerra às drogas, que nunca resolveu coisa alguma. Mas vamos por parte, né? Bem, dentre as drogas mais comuns do nosso dia a dia, podemos citar, por exemplo, o café, o açúcar, a guaraná, o açaí, a noz moscada. Olha, você já pensou nessas coisas como sendo drogas? Sim, elas são. Por quê? Porque droga é qualquer substância que altera o funcionamento bioquímico do seu corpo. Quando você acorda de manhã e você está naquela sonolência e você toma uma xícara de café, o que acontece dali meia hora? O sono vai embora, você desperta, fica mais concentrado, tem uma dose extra de energia, não é? O café faz isso. Ele altera o sistema nervoso, ele estimula o sistema nervoso. Só que a gente não olha para o café como droga, né? Agora, tem gente que diz assim: se eu não tomar meu cafezinho pela manhã, eu não presto. Ou eu tenho vontade de matar um. Gente, isso se chama dependência. Não é muito diferente do cara que é dependente de cigarro, da maconha. Só que a gente não pensa dessa forma, né? A gente fala que dependente viciado é o cara da Cracolândia. E sim, ele é. Mas se você não consegue passar um dia sem tomar café, sinto muito, você também é dependente de uma droga. Mas de uma droga lícita que está nas nossas casas. E todo mundo sabe que café em excesso faz mal, certo? Então, enfim, é uma coisa que merece a nossa atenção. E o açúcar, então? Quem não é fã de açúcar? Eu sou uma formiga, toda hora eu estou mastigando um doce, né? E a gente busca o que no doce? Busca o açúcar. Açúcar é alimento para o cérebro. Só que a gente come açúcar em doses tão elevadas que isso acaba com o nosso corpo, com a nossa saúde. E hoje não tem mistério nenhum, toda hora tem um médico falando sobre isso. Só que a gente não olha para o açúcar como se fosse droga, né? Enfim, e assim sucessivamente. Então acho que esse é um primeiro ponto importante. Nós todos usamos drogas. Nem que seja o café, o açúcar, a guaraná, o açaí, a noz moscada, ou mesmo a cervejinha, né? Se você está aí nesse calorão de setembro, louco para chegar sexta-feira para tomar aquela gelada, você está louco para se drogar. Só que você vai se drogar com uma droga lícita chamada o álcool, né? Aliás, você já parou para pensar por que você sempre vê a foto de uma pessoa doente num maço de cigarro, mas não vê o mesmo no rótulo de uma cerveja? Eu vou te dar aqui a resposta. A indústria de cerveja no Brasil é muito forte, gera muita renda. A indústria de tabaco é fraquinha. Então, já que tem que combater essas substâncias, vamos atacar o cigarro, né? Então fica parecendo que o cigarro é uma coisa cancerígena por si mesmo, né? Tipo, põe um cigarro na boca que você já pegou câncer. Ah, pegou não, né? Você vai desenvolver câncer. E não é bem assim, né? Embora, claro, o cigarro industrializado com um monte de substância química que nada tem a ver com o uso sagrado do tabaco, por exemplo, mas isso é outra história. O fato é que decidiu-se há bastante tempo bater no cigarro. Então você compra lá um maço de cigarro, tem uma pessoa meio morrendo ali, né? Só que o álcool sozinho é responsável por mais de 200 tipos de doença, fora os prejuízos sociais através de acidente, de brigas, etc. De todas as drogas disponíveis, nenhuma é mais nociva do que o álcool. Aí você fala, não, mas você tá louco? Tem essa K9, tem aquela Crocodile, o cara toma aquilo e fica parecendo um zumbi. Sim, é verdade. Mas do ponto de vista social,
Nenhuma droga causa tanto prejuízo quanto o álcool, e ele é legalizado. E aí talvez você já tenha se perguntado, mas por que o álcool é legalizado e outras drogas não? Já se fez essa pergunta? Olha só, nos anos 1920, os Estados Unidos criaram uma série de regras que ficaram conhecidas como Lei Seca. Isto é, estava proibida a venda de bebida alcoólica nos Estados Unidos. Sabe o que aconteceu? Uma bagunça, surgiu uma máfia, traficantes começaram a vender bebidas, pessoas começaram a produzi-la de forma caseira em suas próprias casas. Isso gerou crime organizado, gerou violência, contrabando. Nossa, foi uma anarquia. Até que em 1933, os políticos americanos chegaram a uma conclusão muito simples: o povo está tão dependente de álcool que não vale a pena meter a mão nisso. E é por essa razão que ninguém se atreve. O álcool ele é tão presente na sociedade, nas nossas casas, nas nossas famílias, que as pessoas não olham para ele como sendo uma droga, mas absolutamente não apenas é, como é a mais destrutiva do ponto de vista social, a que mais causa morte, a que mais causa prejuízo para os cofres públicos, seja em razão de um acidente, seja em razão do tratamento de saúde de uma pessoa, por exemplo. Então, enfim, essa é uma reflexão válida, né? Então, nós temos o álcool nas suas mais variadas formas, nós temos o tabaco, né? Que originalmente é uma planta de poder utilizada pelos povos indígenas e que foi tomada, né, pelos europeus, industrializada e transformada nesse veneno que se vende em maço de cigarro, que sim, o cigarro é um veneno, não há dúvida sobre isso, né? Mas nós também temos outras substâncias, de tal forma que os cientistas geralmente costumam dividir as drogas em três grandes grupos. As drogas estimulantes do sistema nervoso central, são aquelas drogas que dão energia, que deixam o indivíduo ligado, como por exemplo o cigarro, né, com a sua nicotina, ou por exemplo a cocaína. Então o cara cheira cocaína, ele fica elétrico, ele fica eufórico, ele fica ligado. Então, essa é uma substância estimulante, ela estimula o sistema nervoso central. Existe uma outra classificação, que são as chamadas drogas depressoras do sistema nervoso, como, por exemplo, o álcool. Né? O indivíduo toma álcool, o que acontece? Ele dá aquela relaxada, né? E o cara que fuma maconha, por exemplo, também, ele dá aquela relaxada. Então, são drogas que diminuem a atividade do sistema nervoso central. É isso que a gente chama de depressão. E existem aquelas substâncias chamadas de perturbadoras do sistema nervoso central, como por exemplo o LSD, o êxtase, né? Que elas perturbam o funcionamento do sistema nervoso central. É mais ou menos assim que os cientistas dividem as drogas, né? Só que para além dessas substâncias, né, para além do cigarro, do álcool, da maconha, do crack, da cocaína, da heroína, sei lá quantas outras substâncias existem, a gente encontra também os remédios. É engraçado, né? A gente fala remédio como se fosse uma coisa boa, só que você compra um remédio e aí você vai lá, sei lá, um remédio para pressão. E quando você olha os efeitos colaterais, você tem 20 linhas. É uma linha descrevendo para que o remédio serve e 20 linhas falando efeito colateral, né? E ó, não sou contra remédio não, viu gente? Mas essa é uma realidade, certo? A gente não olha para o remédio como se ele fosse droga, a gente olha como se fosse um curativo. E não, ele é uma droga. E principalmente uma droga desenvolvida em laboratório, uma droga sintética. Aliás, as próprias substâncias também são divididas em três grandes grupos. As drogas naturais, cujo princípio ativo é extraído da natureza de uma planta, alguma coisa assim. As drogas semissintéticas, que vêm de uma base natural, mas que requerem um tratamento químico para produzir o produto final. E, por fim, as drogas sintéticas, são aquelas que são desenvolvidas em laboratório, molécula a molécula, e, enfim, que não tem aquele componente na natureza. Né? São essas três grandes classificações. Bem, naturalmente, dentre as drogas ilícitas, a gente encontra a maconha, a cocaína, o crack. E aqui eu acho que é um ponto importante de refletir. Existem algumas dessas substâncias, como fentanil, essa crocodilo, cannabis, crack, que dificilmente a gente vai encontrar alguém que possa falar dessas substâncias com algo benéfico. Tipo assim, ó,
isso aqui, pelo menos tem isso aqui de bom. Eu realmente acho muito difícil, porque são substâncias altamente nocivas e que praticamente corroem a pessoa, né? Outras substâncias, como por exemplo a maconha, já tem seu uso medicinal reconhecido há bastante tempo. E existem até lugares que fazem um uso religioso, né? Dentro de uma ritualística específica, de um conceito, né? O que acontece, infelizmente, é que ela foi banalizada, as pessoas fumam de qualquer jeito, em qualquer lugar, e aí, de fato, ela acaba virando uma substância alienante, né? Que vai viciando o indivíduo porque ele a usa de uma forma equivocada. Enfim, seja como for, o cerne dessa reflexão é simples. Nós todos usamos drogas. Por essa razão, é absurdamente incoerente nós exigirmos de outras pessoas um puritanismo que nós mesmos não vivemos. Uma vez eu estava numa festa e eu vi uma cena icônica. Era um churrasco, o cara estava bebendo cerveja, já estava meio alterado, ele estava com um copo de cerveja na mão, aí estava passando uma reportagem na televisão desses programas policiais, né, sobre a Cracolândia, e ele pegou e falou assim: a solução para a Cracolândia, sabe o que que é? Jogar uma bomba ali naquela região e matar todo mundo. Olha a doidura. O cara está com um copo de cerveja, que é uma droga na mão, dizendo que aquelas outras pessoas que usam outra substância, no caso o crack, deveriam ser mortas por uma bomba. Entende o que eu quero dizer? Não estou falando que a gente tem que aplaudir quem fuma crack, não, né? Eu acho horrível, acho uma coisa destrutiva. Mas entendem como é incoerência? O indivíduo está completamente chapado, alterado, bêbado e está dizendo que a solução para quem usa uma substância diferente da dele é a morte. E muita gente pensa dessa forma. Então, acho que no estudo dessa relação entre mediunidade e drogas, daqui a pouco, nessa série, a gente entra no assunto da mediunidade, é muito importante a gente entender que vício é vício e que, no fim das contas, para além da substância, o problema está no vício. Não importa se você é viciado em chocolate. Sempre que eu falo isso, as pessoas falam assim: imagina, chocolate é inofensivo perto do crack. Sim, mas se você tiver diabetes, o chocolate te mata. Eu conheci uma senhora que perdeu as duas pernas e depois acabou morrendo por conta de diabetes, porque ela não conseguia parar de comer chocolate. Então, assim, para quem não tem aquele vício, ele é irrelevante. E para aquele que tem, ele é uma montanha. Então a gente tem que entender que, para além da substância, o problema está no vício. Não importa se é vício em açúcar, se é vício em crack. Vício é vício, e vício escraviza o espírito, prende o espírito, faz o espírito sofrer. Então, enfim, espero que eu tenha conseguido passar aqui o meu olhar sobre este assunto e logo mais a gente continua essa série de reflexões. Um abraço e até a próxima.